O número 7 tem uma grande importância no livro de Apocalipse. Ele é o número da perfeição. Não é um propósito que temos 7 bem-aventuranças neste precioso livro. Vejamos quais são. Então, nós temos aqui a primeira, que é: bem-aventurado os que leem, ouvem e guardam as palavras da profecia, que está em Apocalipse 1:3. Vou repetir. Bem-aventurado os que leem, ouvem e guardam as palavras da profecia. Aqueles que leem a palavra, ouvem a palavra e obedecem a palavra são verdadeiramente felizes. Não é? Nós fizemos um programa aqui sobre as sementes lançadas ali e tudo, e ali, né, dá para você ver que muitos, né, essa palavra aí, ela não cresce, ela é recolhida, outros ouvem, né, não dá nenhuma atenção, outros não gravam, outros entram no ouvido e saem no outro, né? Então a Bíblia aqui fala: bem-aventurado aqueles que leem, ouvem e obedecem. Tem uns que leem, ouvem, mas não obedecem, né? Então aqui está deixando bem claro: ouvem e obedecem. São verdadeiramente felizes. Bem-aventurado quer dizer felizes, tá? Então nós vamos falar aqui sobre aqueles que são bem-aventurados. Na palavra existe uma fonte de vida, não é? A Bíblia, ela é cristocêntrica. Então, de Gênesis a Apocalipse fala de Cristo. E Cristo, ele é o quê? Ele é a água viva, a água que jorra de dentro para fora. Então, nós sabemos que existe essa fonte de vida, e essa fonte de vida é Jesus, é nossa fonte de vida. A palavra é melhor que ouro depurado, mais doce do que mel. Não é mais doce do que mel, só a palavra mesmo, né? Porque mel é doce até demais, né? Então, a palavra é mais doce do que mel e é melhor do que ouro depurado, né? Então, você vê que como que é a palavra, né? A palavra é leite, carne, pão e mel. Ela nos instrui, nos ensina, nos corrige e nos consola. Por meio dela somos o quê? Treinados para toda boa obra. Aqueles que dedicam seu coração ao exame, à observância e ao ensino da palavra são o quê? Bem-sucedidos. Ou seja, são como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Não é isso? É isso que a gente quer que você seja, e é o que nós desejamos para você. Se não teve no mês de setembro, outubro você vai buscar e vai ter. É verdade. Até porque nós entramos nesses 100 dias finais desse ano, né, nossa Sim. igreja, com o propósito do jejum, né, da oração. Então, e a palavra não pode ficar distante, né? Ou seja, jejum, né, sem palavra e sem oração, na realidade é dieta, não é? Então, certeza. na realidade, então, o jejum precisa ter oração, precisa ter leitura da palavra. E o que nós mais temos visto, né, nos nossos queridos irmãos e irmãs que nós atendemos ali na clínica, é pessoas distantes da palavra. Estão na igreja local, mas não têm lido, não têm estudado a palavra, né, não têm meditado nas Escrituras. E aí, como nós lemos aqui, o pastor Guerra leu, ou seja, ela é leite, a palavra é carne, ela é sustento, não é? Pão, é pão, é provisão, é mel. Se eu não me alimento, o que acontece? Eu fico fraco. Diante do quê? Diante desse mundo que nós temos vivido, que cada vez está aí de mal a pior, não é? Então, por isso, essa importância de nós lermos e entendermos um pouco essas bem-aventuranças que normalmente não são tratadas, né? Muitas vezes a mais fácil é pregar as bem-aventuranças de João, de Mateus, né? Do que de Apocalipse, e por isso que a gente quer abordar isso, ok? Nós temos aqui a participação da EDD 84, bom dia, paz do Senhor, continuo pedindo oração por todos os setores da minha vida, sei que o tempo de Deus é diferente do meu, e a cada dia eu vou viver rompendo em fé, amém? Essa é a visão, né? A gente não tirar os olhos do Senhor, não é? O autor e consumador de todas as coisas, pois Ele que é o nosso sustentador. Nós temos aqui a participação da nossa querida irmã, lá de Currais Novos, ok?
Bom dia, desejo uma semana abençoada a todos que fazem parte deste canal, que é a bênção, em especial os pastores da Clínica da Alma. Amém. Ore por meus familiares, a saúde de todos, os vícios, não é? E demais necessidades que Deus conhece. Quero que me responda a respeito do meu marido. Está me traindo através do WhatsApp com mensagens sexuais. Ele não sabe que eu vi e não falei nada a ele, mas acho absurdo ele querer fazer comigo o que essas mulheres vulgares fazem e não aceito e não deixo mesmo. Aí entra os conflitos. O que eu faço? É uma pergunta, irmã Célia. Vai ter que orar, né? Você paga um preço de oração primeiro, para Deus te dar sabedoria para você lidar com isso. Né? Que de repente, se você chegar nele assim de uma vez, ele pode ter uma retaliação e pode haver outros problemas. Né? Talvez ele está criando até uma situação para criar motivo. Então você vai fazer o quê? Você vai orar, jejuar, pedir a direção de Deus e o momento certo de você conversar com ele. Que conversar, você vai ter que conversar uma hora. Só que tem que ser o momento certo. Se você acha que está difícil, então procura seu líder, não é? É líder seu e dele, para ter uma conversa com ele. Né? Seria um intermediário aí para conseguir resolver isso. Mas que tem que resolver, tem. Mas primeiro ora, busca em Deus, pede a Deus para tocar no coração dele, tirar isso, não é? Tocar na mente dele, não é? Tratar isso no coração dele. Ele está precisando de tratamento, que ele está recorrendo a coisas agora, né? Que está gerando algum desejo dentro dele, isso aí precisa de tratamento. Mas primeiro você tem que buscar a sabedoria de Deus. Deus vai te orientar aí como você vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Está em Apocalipse 14, 13. Bem-aventurado os mortos, que desde agora morrem no Senhor. A morte não é uma tragédia para os filhos de Deus, nem o fim da sua existência para uma pessoa, não é isso? Então a gente sabe... Uma pessoa salva. Salva, para uma pessoa salva, não é? Nós estamos falando aqui de salvo. Né? A pessoa salva, ela tem o entendimento que a morte, ela só está passando de uma vida, não é, para outra vida melhor ainda. Né? Paulo fala assim, quando vier o porvir, será melhor ainda, não é? Então, você tem que entender que quando morre um cristão, uma pessoa salva, não é? A Bíblia fala que seria certo nós nos alegrarmos, mas eu sei que a gente tem um sentimento, nós vamos chorar e tudo, não é? Mas Deus se alegra na morte do justo, não é? Muitas pessoas não entendem esse versículo. Deus se alegra na morte do justo. Por quê? Porque Deus está levando o salvo ali para junto dele. Então ele se alegra. Então, isso aí não é a pessoa, não é uma questão de tristeza. Outra coisa, morrer é bem-aventuranças, é alegria, pois aqueles que morrem no Senhor descansam de suas fadigas. Aqueles que morrem no Senhor deixam o corpo para habitar com Jesus. Aqueles que morrem no Senhor partem dessa vida para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor. Muitas pessoas não gostam de falar em morte. Aliás, é a pregação que você menos ouve na igreja é sobre morte. Né? Você vê poucos pastores pregando sobre morte, porque é uma coisa assim que as pessoas muitas vezes não estão preparadas e mesmo as pessoas salvas, muitas vezes elas têm medo da morte. Não é? Isso nós temos que tirar do nosso coração, entender que nós somos salvos, nós temos uma vida eterna e uma vida com o Senhor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.